Voltamos com o nosso programa Segue-me e hoje nós temos a graça, após a entrevista com o Padre Humberto, nós vamos ter um VT, um vídeo do Dom Joaquim Carlos, vigário da Paróquia São Bento da cidade de Mineiros, e ele é psicólogo e ele vai falar alguns pontos sobre o suicídio, sobre essa questão, esse fato, isso que a gente está falando hoje. Ele vai apontar formas de prevenção ao suicídio, né? Então, nós temos essa graça. Eu convido você, após a entrevista com o Padre Humberto, você continuar vendo esse depoimento dele. Com certeza vai ser enriquecedor. Padre Humberto, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa Segue-me. Boa noite, Júlia. E agradeço o convite mais uma vez para estar aqui no programa Segue-me. Que bom. O padre, o que diz a igreja sobre o suicídio? A igreja, como a gente sabe, a vida é um dom dado por Deus e nós somos chamados a preservar esse dom tão precioso que Deus dá a cada um de nós. E a igreja também, com certeza, segue a mesma linha desse pensamento. Então, ou seja, cada ser humano ele é responsável pela sua vida para prestar contas diante de Deus. E então nós temos que preservar, lutar verdadeiramente a favor da vida. Porém, também a gente sabe, a igreja estuda, nos ensina que o suicídio ele contraria então essa ordem natural que o ser humano tem de perpetuação da vida e também da preservação da vida. E realmente então contraria tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração. E também o suicídio, quando ele é praticado de forma de exemplo para jovens, para outras pessoas, ele cai numa outra dimensão ainda, que é de escândalo, causar escândalo para as outras pessoas. Então esse é o pensamento da Igreja Católica acerca do tema suicídio. O suicida tem salvação? Essa é uma afirmação que assim, a igreja em si não pode fazê-la com muita veemência. A gente recomenda a misericórdia de Deus. A gente sabe que realmente o suicídio ele contraria essa defesa da vida, procurar essa continuidade da vida. Porém, a atitude de um suicida, naquele intervalo entre o ato que ele comete e o fato de realmente chegar a dar fim à sua vida, nesse momento ele pode se arrepender. Então aí ele pode chegar à salvação. Então para nós não sabemos o que passa na mente de uma pessoa que está tendo uma atitude suicida. Mas se ele se arrepende antes de morrer, com certeza sim, ele tem a salvação. E para ilustrar essa história, essa postura da igreja que eu acabei de falar para vocês, São João Maria Vianney teve uma experiência dessa com a senhora. Ele também, por ser um homem muito místico, muito de oração, numa das suas missas, ele viu que uma senhora estava no final lá da celebração, chorando muito, e não participou muito bem da celebração. Terminada a celebração, então ele vai até a senhora e se dirige a ela, e Deus revela a ele que realmente aquele marido dela tinha realmente se salvado. Mas por quê? Porque ele, como eu disse, nesse período entre ele cometeu o ato e a própria morte, ele se arrependeu. Interessante perceber que, porque aí ele justifica porque ele foi salvo. Porque um dia ele mais a esposa estava rezando a Nossa Senhora. E Nossa Senhora então veio e intercedeu naquele momento em que ele estava naquela atitude de tirar a própria vida, e ele se arrepende. Nossa Senhora aparece a ele e ele se arrepende e se converte. Então a oração ela é muito importante, né, para que a gente realmente mantenha sempre na linha, né, buscando a Deus como o bem supremo das nossas vidas. Existe algum documento da igreja que fala sobre o assunto, sobre essa questão que a gente está falando? Bem, o material mais acessível para nós é o Catecismo da Igreja Católica. Então, a partir do número 2280, então vai versar sobre essa realidade do suicídio. Então, essa postura que eu disse no início da primeira pergunta que você me fez, foi realmente embasado na postura da igreja que está no Catecismo da Igreja Católica. Então, o Catecismo,
essa fonte inesgotável que nos ajuda a refletir sobre temas da nossa fé para nós chegarmos à salvação. E o suicídio, então, também está contido dentro do catecismo. Tem outros documentos, mas esse é o de mais acessível para todas as pessoas buscarem e realmente fazer a experiência da leitura e chegar a uma conclusão, como a igreja também pensa a respeito do suicídio. Bom, existe alguns meios não sei, outro tempo atrás, acho que o policiamento, as pessoas, as autoridades, eu não sei ao certo, que tem uma ideia de que para não se falar muito sobre o suicídio, de como suicidou e assim por diante, ou as estatísticas não serem muito, eles não falarem muito dessas estatísticas, talvez para não influenciar, né, outras pessoas a cometerem o suicídio. Até que ponto isso é mito? O que a igreja diz? Ou o que o senhor, como um padre, poderia estar falando para a gente sobre isso, né? Como que o senhor pode falar para que, ou às vezes algum apontamento para que a gente possa estar ajudando alguém que está nos ouvindo nesse momento, que talvez está com esse pensamento, ou que tem o desejo ou que está com uma depressão, né? No início do programa foi dito sobre alguns tabus acerca até da própria religião. Então, por exemplo, a gente via casos de pessoas suicidas que não eram sepultadas dentro do cemitério, ela tinha que ser sepultada fora do cemitério porque não estava em comunhão com os santos, ou seja, com aqueles que morreram de acordo com a vontade de Deus. Também não se celebrava missas de pessoas que haviam se suicidado. Então, como a gente percebe a evolução da história e as ciências, elas se ajudam entre si. Então, por exemplo, hoje a ciência da psicologia nos ajuda muito. Então, essa questão da ciência teologia, aquela atitude que a gente tinha de não celebrar mais missa, de não ter direito de enterrar dentro do cemitério. Então hoje, com a ciência da psicologia, que nos ajuda a perceber que a pessoa, muitas vezes, quando ela tira a sua própria vida, ela não está em plena faculdade da sua vontade, da sua consciência, então ela está limitada. E aí por isso que hoje a igreja, então, ela já abençoa o corpo de uma pessoa que suicidou, ela deixa levar até o cemitério também, enterrar dentro do cemitério. Então, acabou, então, por mais que essa postura não fazia parte do ensinamento da igreja, mas foi uma postura que foi adotada ao longo da história. E hoje nós estamos melhorando e acolhendo ainda mais, principalmente os familiares, que realmente sofrem, com certeza, com a perda de um ente querido. E essa questão que você me perguntou agora sobre o não comentar a questão do suicídio. Então, a gente tem essa referência porque, muitas das vezes, as pessoas que estão já nesse pensamento suicida, quando fica sabendo que alguém se suicidou, então parece que elas se sentem encorajadas. E aí, infelizmente, que quando uma pessoa suicida, 2 ou 3 pessoas na mesma semana se suicidam porque geralmente se sentem encorajadas. Por isso que muitas vezes a polícia, a igreja não comunica muito isso, não vincula muito isso, justamente para preservar, para que essa não seja uma cultura da morte, mas sim da vida. E o que o senhor tem para falar para aquelas pessoas que hoje estão com depressão, que nesse momento passa por esses problemas que a gente abordou, que de repente está nos ouvindo e às vezes falta assim alguma coisa. O que o senhor poderia estar falando? Como nós falamos com a Hélia no início do programa, né? Ela falou que o senhor ajudou muito ela, assim, com o companheirismo, com a oração, com o conselho. Então, o que o senhor diria para aqueles que nesse momento passa por essa situação? Bem, a gente tem sabido e acompanhado as pessoas. E a gente sabe que realmente a depressão e até chegar ao suicídio, ele não é uma coisa mágica. A pessoa da noite para o dia, ela não quer se suicidar.
Então, é um processo que vai evoluindo cada vez mais. Então, ou seja, para as pessoas que estão na depressão, a gente embasa muito naquilo que a Hélia disse. A primeira coisa realmente é buscar a oração, buscar o convívio sadio com as pessoas. Muitas das vezes, muitas pessoas hoje vão caindo na depressão porque justamente vão perdendo o encanto pela vida, não vão praticando a caridade. Quando a gente começa a se preocupar com outra pessoa, quando a gente dedica maior parte do nosso tempo a pensar no outro, a gente esquece de si mesmo. E aí a gente vai sentindo um bem-estar porque eu estou ajudando outra pessoa. Então, promover, buscar ajudar outras pessoas de diversas formas, com certeza é uma forma de prevenir a depressão. E também fazer alguns desafios. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade muito do prazer, uma sociedade muito hedonista, que quer as coisas muito fácil. E quando vem uma coisa mais difícil, aí então ela desiste muito fácil. Então a gente precisa perceber nos desafios não algo que precise desistir da vida, mas pelo contrário, o desafio ele vem me fortalecer cada vez mais como pessoa e também como filho de Deus, me aproximando dele para um dia chegar no reino dos céus. Então é buscar vencer os desafios. A vida de oração é muito importante, não importa o credo, com certeza todo mundo precisa ter essa conexão com o espiritual. Não pensar que é só aqui que eu vou resolver meus problemas aqui, mas ter essa conexão com o espiritual que ele, de fato, ajuda a gente a superar. Então, praticar a caridade, praticar a vida de oração, também vencer os desafios da vida e não desistir. E encontrar pessoas também que possam ser esse apoio, suporte, não para denegrir, mas para ajudar. Porque muitas vezes, muitas famílias pensam que a depressão é preguiça ou é manha, e muitas vezes a gente precisa também levar mais a sério isso, ajudar as pessoas a não cair nesse estágio de tristeza que realmente é muito triste, porque as pessoas não veem sair dali. Então, essa via de mão dupla. Então, a pessoa que procura ajuda, mas ela precisa de alguém que tenha as mãos estendidas para acolher, para ajudar, para orientar. Padre, outra coisa assim, o senhor falando do buscar o espiritual, o senhor diria também, a medicina também ajuda? Né? Com certeza, a gente não pode esquecer. Então, são duas mãos. Ou seja, o ser humano ele é formado de duas realidades. A realidade corporal e a realidade espiritual. Então, a realidade física, muitas das vezes, a depressão também ela é provocada muitas das vezes por uma deficiência que o corpo tem de alguma substância. Então, o espiritual não vai resolver isso. Quem resolve é a parte, então é o médico, o profissional que vai ajudar realmente a detectar aquilo que está faltando no corpo para suprir, para poder, então, o corpo continuar funcionando bem. Se realmente o corpo está 100% e ainda a pessoa continua triste, com certeza a ajuda espiritual vem somar, vem abrilhantar, ajudar então a pessoa a viver na sua completude, ou seja, corpo e espírito em plena comunhão. Então sim, a medicina ela é de suma importância, porque muitas vezes nós temos muitas realidades aí que muitos pregadores que dizem, não, pode largar os remédios, pode largar que eu vou te curar, eu vou resolver o seu problema. Não é só o espiritual. A gente tem coisas em nós que precisa do médico, tanto é que Deus deixou os médicos para nos orientar, para nos ajudar a sermos pessoas saudáveis fisicamente, mas também sem deixar o lado espiritual. Então as duas coisas precisam caminhar juntas, tanto o médico e o lado espiritual. Muito obrigado, Padre, pela sua participação, né? Que bom que o senhor esteve aqui para nos ajudar, a esclarecer. E eu convido o senhor a continuar com a gente no finalzinho do programa, depois que a gente vê o VT do Dom Joaquim. O senhor dá a bênção para nós, uma bênção especial. Graças a Deus o senhor está aqui com a gente. Então nós vamos nesse momento
ver o VT do Dom Joaquim, que é vigário na paróquia São Bento, em Mineiros, e ele é psicólogo. Ele vai falar um pouco sobre o tema e eu tenho certeza que vai ser muito bom. Continue com a gente nos ouvindo. Conversemos um pouquinho sobre o suicídio e sobre a depressão. O mês de setembro, no mundo inteiro, é conhecido como o mês amarelo. Isso significa uma conscientização para a prevenção contra o suicídio. A Organização Mundial da Saúde aponta várias causas para o suicídio. Entre elas, destacamos aqui o álcool, as drogas, transtornos mentais, a depressão e também o bullying, para os jovens, e o ciberbullying também se faz muito presente nesta realidade dolorosa da vida das pessoas. Tem-se numa estatística que cada 10 tentativas, uma é concretizada em relação ao suicídio. E um fator muito interessante de observar é que os homens têm, pela estatística, suicídio com mais frequência, 3% em relação às mulheres. No idoso, os homens também têm a prevalência. Para cada 4 tentativas, uma é concretizada. Quais são, então, os elementos que se faz presente no suicídio? A pessoa que suicida, ela destrói a si mesma. E por que ela destrói a si mesma? Nós temos várias causas, entre elas a falta de perspectiva da vida, desastres amorosos, dificuldade financeira, decepção com a vida e os relacionamentos. Entre os jovens, pressão demais, ouvindo da escola, ouvindo da família, ouvindo dos próprios colegas. No idoso, é muito comum encontrar, por exemplo, pessoas que ficam agora já aposentadas e elas não sabem mais o que faz com a vida. A vida virou uma rotina enorme. Por isso, é importante essa conscientização, dizer do valor e da importância da vida, dizer da importância de lutar contra todas essas destruições. No suicídio, a pessoa executa uma ação destrutiva contra si mesmo e contra também os outros, porque às vezes a pessoa diz: "Tá vendo como você me tratou? Você vai chorar muito com a minha ausência." Mas fatores outros estão também presentes em relação ao suicídio. Entre elas, o transtorno. Quase 100% das pessoas suicidas possuem um tipo de transtorno. Então não é só o suicídio em si mesmo, mas alguns transtornos se faz presente. Na depressão, o suicídio também é um elemento que se faz muito presente. Agora, a depressão é uma doença, não é uma moleza, não é como muitas vezes as pessoas pensam, é falta de coragem ou é preguiça. Não é. Depressão é doença e tem tratamento. Buscar o tratamento faz muito bem para as pessoas. Na depressão, a pessoa perde o entusiasmo da vida, tudo vira um marasmo. E o suicídio, então, a pessoa suicida concretiza o seu desejo, não porque ela quer a morte, mas ela quer livrar da dor. O suicida tem uma dor intensa dentro de si mesmo. Parece que um vazio, um buraco no seu peito. E esta dor, de fato, é grande. O suicida quer livrar da dor. Ele não quer morrer, quer livrar da dor, mas busca livrar-se da dor de uma maneira muito ruim, muito ruim. É muito bonito o que Viktor Frankl, um psicoterapeuta, não é, muito conhecido, diz o seguinte: o que o suicídio faz é perpetuar o passado em vez de arrancar do mundo uma infelicidade ocorrida
ou uma injustiça cometida, arranco eu e nada mais do que isso. O que estou querendo dizer ou partilhar com vocês? As dificuldades, elas existem. Os problemas existem. Todos nós passamos por situações que às vezes é um peso enorme para nós. O que nós devemos fazer? Buscar ajuda, conversar sobre isso. Por isso, a importância da família na atenção para quando a pessoa começa a falar muito em suicídio, começa a dizer que a vida não tem sentido, começa a dizer que é melhor morrer do que viver nessa situação. Esses são sinais que a família vai escutando e ela tem que tomar providência. Não podemos nunca dizer que a pessoa que promete não faz. De tanto prometer, vai fazer sim. E depois que suicidou, vem toda a dor e vem toda a culpa. Por isso, eu animo, eu incentivo a vocês todos que lutemos contra o suicídio, como também lutemos contra a depressão. Cuidemos da depressão, tratemos. É fácil sair da depressão quando se há um tratamento adequado. É muito importante prever o suicídio antes que ele vai acontecer. Então, observe as pessoas, como que elas estão vivendo, o que elas estão falando, seu estado de humor, as suas colocações, a sua irritação. O depressivo fica muito irritado por qualquer coisa, fica nervoso por qualquer coisa, explode, por qualquer coisa desanima. Então, essa irritabilidade é muito própria em todas essas realidades. Vamos pedir a Nosso Senhor, que nós somos pessoas que temos fé, ou nós somos pessoas que lutamos contra estas práticas que destroem a vida, que é a beleza da nossa existência, para que nós possamos dizer não ao suicídio e lutar contra a depressão que arranca a nossa alegria e expõe a nossa família. Boa noite a todos e que Deus nos abençoe sempre. Foi bom assistir o vídeo com Dom Joaquim Carlos. E nós vamos fazer uma breve paradinha e voltar depois do intervalo.